pessoal, hoje em Histórias e Curiosidades na Segunda Guerra Mundial falaremos sobre uma batalha muito famosa que ocorreu há mais de 77 anos atrás, considerada a mais importante batalha aeronaval de todos os tempos. Esta batalha foi para os aliados o ponto de inflexão contra as forças do Império do Sol Nascente. Representou um divisor de águas, dando aos americanos sua primeira vitória no Pacífico, após o infame ataque japonês a Pearl Harbor 6 meses antes. Um conflito que envolveu inteligência, sabedoria, uma pitada de sorte e muita determinação. Este episódio da Segunda Guerra Mundial é tão enigmático que já rendeu algumas produções cinematográficas. Entre as mais importantes, um documentário realizado em 1942, ganhador do Oscar, dirigido pelo lendário John Ford, que estava presente na ilha durante o ataque. Depois, em 1976, tivemos uma produção com elenco estelar. E agora, este ano, Hollywood nos brindará com mais uma superprodução contando essa história. Só de pensar, eu fico arrepiado. Com vocês, a Batalha de Midway. O plano contra Midway foi concebido pelo comandante-em-chefe da Força Combinada da Marinha Imperial, o almirante Isoroku Yamamoto. O mesmo que concebeu o ataque a Pearl Harbor, e que, apesar do sucesso, o seu principal objetivo naquele ataque não foi conquistado, pois nenhum porta-aviões americano foi afundado. E mesmo com toda a supremacia da Marinha Imperial Japonesa nos últimos 6 meses após Pearl Harbor, logrando êxito em todas as batalhas contra os aliados no Pacífico, a principal preocupação estratégica do almirante Yamamoto continuava sendo os porta-aviões americanos. Em 18 de abril de 1942, o audacioso contra-ataque americano em resposta a Pearl Harbor, com o famoso Ataque do Little, uma ousada missão que tinha como objetivo atacar Tóquio e outras cidades japonesas, usando de forma inédita 16 bombardeiros B-25 Mitchell de longo alcance, decolando-os do porta-aviões USS Hornet. Era uma missão ousada, pois nunca um avião desse porte decolou de um porta-aviões. Para isso foi tirado tudo o que não era necessário para aliviar o peso. Os mesmos foram abastecidos com autonomia suficiente apenas para completar a missão e depois rumar para a China. Essa história é contada no excelente filme 30 Segundos sobre Tóquio, se não me engano, uma produção de 1944. Apesar dessa missão não ter causado militarmente grandes destruições, causou um grande choque psicológico na nação japonesa, provando a existência de um buraco
nas defesas do território nacional. Após esse episódio, o almirante Yamamoto decidiu que seria de vital importância ocupar o atol de Midway, única posição estratégica remanescente dos aliados, localizado no meio do Oceano Pacífico. O plano de Yamamoto para atacar Midway era dividido em 4 fases. Na primeira fase, o almirante Yamamoto enviaria uma pequena força para atacar as Ilhas Aleutas, localizada na costa do Alasca. Yamamoto acreditava com isso que os americanos enviariam parte de sua frota para defender aquelas ilhas. O objetivo do almirante, caso os americanos engolissem a isca, era muito claro: dividir para enfraquecer o inimigo. Na segunda fase, o vice-almirante Nagumo, comandante-chefe da força de ataque, com seus 4 porta-aviões, atacariam pelo ar o atol de Midway, com o objetivo de enfraquecer suas defesas. Após enfraquecer a defesa das ilhas, inicia-se a terceira fase. O almirante Yamamoto enviaria a força de invasão, comandada pelo vice-almirante Kondo. Seus navios com 5.000 homens invadiriam o atol com o objetivo de esmagar qualquer resistência remanescente americana. Na quarta e última fase, esperava-se que reforços chegassem de Pearl Harbor para recuperar Midway. Neste meio tempo, o almirante Yamamoto, que navegava a 400 quilômetros atrás da força de Nagumo, se junta a ele para aumentar o poderio da Armada Imperial Japonesa contra os norte-americanos. E desta forma, Yamamoto esperava finalmente destruir a frota de porta-aviões norte-americana e, com isso, forçar uma rendição dos aliados. Um plano quase perfeito, se não fosse por um detalhe. Da mesma forma em que a inteligência naval falhou em descobrir o ataque a Pearl Harbor, podemos dizer que o sucesso da Batalha de Midway aos aliados se deu literalmente por conta da decodificação das mensagens criptografadas do almirante Yamamoto, tirando dos japoneses a sua principal vantagem: a surpresa. A estação IPO, seção de criptografia da Marinha dos Estados Unidos, já tinha quebrado 15% do código de guerra japonês. E com isso, já se sabia a data de um eventual ataque, 4 e 5 de junho de 42. Porém, a principal pergunta da US Navy continuava sem resposta: em que local seria esse ataque? Os criptógrafos da Marinha encontraram em diversas mensagens trocadas entre os comandantes inimigos um tal de ponto AF, que parecia ser o próximo alvo devido à sua constante repetição. A inteligência naval acreditava que este ponto AF se referia ao atol de Midway. E foi a partir dessa premissa que o comandante da seção de criptografia, Joseph Rochefort, teve uma simples, porém brilhante ideia de lançar uma falsa mensagem codificada. Avisando que, abre aspas, a ilha de Midway precisa de água potável. Horas depois, os serviços de escuta de todo o Pacífico decodificaram a seguinte mensagem japonesa para o quartel-general em Tóquio: falta água potável no ponto AF. O pretenso ataque a Midway tinha sido descoberto antes mesmo de começar. Até parece que a partir daquele momento, os deuses da guerra conspiraram contra o Império Japonês. Apesar da supremacia bélica japonesa neste ataque, com 4 porta-aviões principais, o Akagi, o Kaga, o Soryu e o Iryu, contra apenas 2 porta-aviões norte-americanos naquele momento, o SS Hornet e o SS Enterprise. O almirante Chester Nimitz, comandante-chefe da frota americana no Pacífico,
decidiu que o almirante Yamamoto não faria de Midway um novo Pearl Harbor. A partir daí, a determinação americana fez a diferença. Quando o porta-aviões USS Yorktown chegou em Pearl Harbor, seriamente avariado após a Batalha do Mar de Coral, na melhor das hipóteses levaria 3 meses de reparo. Foi quando o almirante Nimitz ordenou que mais de 1.400 operários se revezassem 24 horas. E após 2 dias, Yorktown estava pronto para uma nova batalha. Inclusive partido para Midway com alguns operários para finalizar os últimos detalhes. E assim, graças ao sacrifício e à eficiência daqueles homens, o almirante Nimitz pôde contar com uma força capaz de enfrentar os japoneses. E já a Marinha Imperial não fez o mesmo com seus 2 porta-aviões, que também chegaram avariados da mesma Batalha do Mar de Coral. Com os 3 porta-aviões, o almirante Nimitz mobilizou a frota a nordeste de Midway para emboscar os japoneses. A ilha foi fortificada, mais de 100 bombardeiros foram transferidos secretamente e tudo que pudesse atirar estava apontado para cima. A estratégia era esperar o ataque japonês e lançar os bombardeiros antes que o inimigo chegasse à ilha. Mas não para defender o atol de Midway, e sim para encontrar os porta-aviões inimigos. Do ponto de vista estratégico dos aliados, isto fazia todo sentido. O problema agora para os americanos era encontrar a frota japonesa na vastidão do Oceano Pacífico. Para isso, o comandante-chefe da Força Tarefa 17, o almirante Frank Fletcher, a bordo do porta-aviões USS Yorktown, lançou aviões de reconhecimento tanto da frota em alto mar quanto da ilha de Midway. Só da ilha foram mais de 20 do venerável PBY Catalina, repleto de tanques extras de combustível para aumentar sua autonomia. E, no entanto, o vice-almirante Nagumo, comandante-chefe da força de ataque de porta-aviões japoneses, ainda achava que tinha um elemento surpresa e lançou apenas 7 aviões de reconhecimento para cobrir uma área de quase 500 mil de quilômetros quadrados. O reconhecimento mal feito custará ao almirante Nagumo tempo precioso numa batalha onde cada minuto conta. Já no caso dos aliados terem feito uma varredura minuciosa, traz resultados. Às 5h30 da manhã do dia 4 de junho, foram localizados os 4 porta-aviões japoneses. E como planejado, o almirante Fletcher deixa os japoneses tomarem a iniciativa, onde iniciam o ataque a Midway. Em seguida, os aliados respondem lançando um contra-ataque de Midway, não para defender a ilha, mas para atacar os porta-aviões. Porém, os americanos cometem um erro ao lançarem para essa missão pilotos novatos que se perdem dos caças de escolta. Os torpedeiros sem a devida escolta tornaram-se alvos fáceis aos brilhantes pilotos japoneses, e praticamente quase todo o esquadrão foi dizimado, sem que nenhum navio japonês fosse atingido. Mas em contrapartida também, o ataque japonês a Midway não estava surtindo o efeito esperado. As baterias antiaéreas de Midway estavam dando muito trabalho aos bombardeiros e caças japoneses. E ficou claro para o almirante Nagumo que, diferentemente de Pearl Harbor, os americanos estavam preparados para defender o atol de Midway. O almirante Nagumo começa a preparar a segunda leva de aviões para atacar Midway novamente, quando recebe uma terrível notícia. Um de seus aviões de reconhecimento localizou um porta-aviões americano a apenas 400 quilômetros de distância. Para Nagumo, essa notícia era uma tremenda surpresa,
pois acreditava que os porta-aviões americanos deveriam estar em Pearl Harbor. O almirante Nagumo teria que decidir rapidamente se seguiria seu plano inicial de atacar Midway novamente ou partiria para atacar o porta-aviões. Para isso, ele teria que trocar o armamento da maioria dos aviões que estavam com a munição errada para torpedos, munição ideal para atacar um porta-aviões. Porém, manobra essa que lhe custaria um enorme tempo, algo que ele não tinha. Mesmo assim, o almirante Nagumo decide trocar os armamentos dos aviões, manobra que levará no mínimo 1 hora para executar. E essa decisão se mostrará fatal para a Marinha Imperial Japonesa. Quando os bombardeiros japoneses estavam sendo levados para o convés devidamente armados com torpedos, a esquadrilha de Fletcher aproximava-se para um novo ataque. Não poderia haver pior momento para ser atacado. Neste momento, Nagumo é obrigado a enviar seus caças para defender os navios. E dessa forma, os bombardeiros estavam presos nos hangares dos porta-aviões, lembrando que estavam com tanques cheios e armados com torpedos. Ou seja, naquele momento, o almirante Nagumo estava a bordo de uma bomba flutuante. Porém, mais uma vez, a falta de experiência dos pilotos americanos pilotando os lentos bombardeiros tornaram-se alvos fáceis, e os caças Zero japoneses abateram todos os aviões aliados. Apesar da determinação dos pilotos americanos, nenhum navio japonês é atingido. Um verdadeiro massacre para os aliados. Os americanos perderam a vantagem. O almirante Nagumo se prepara novamente para lançar seus bombardeiros. Operação que levaria ainda 45 minutos. Só que desta vez, os caças ficarão perto dos bombardeiros para defendê-los. Em 1942, o Japão possuía o melhor avião de caça, o Zero japonês. Um avião fantástico, leve, rápido, ágil e com poder de fogo enorme com seus canhões de 20 mm. Porém, essa enorme vantagem do Zero em relação ao seu principal rival, o Grumman F-4F Wildcat, tinha um motivo: a segurança. A segurança não era prioridade para os japoneses. O avião japonês, ao contrário do seu rival americano, não era blindado e não tinha tanque de combustível autosselante. Este tanque autosselante possuía uma bexiga de borracha no interior do mesmo. À medida que o avião ia consumindo combustível, a bexiga se contraía, evitando dessa forma a formação de gases no interior do tanque, tornando-o muito mais difícil de se inflamar. Essa desvantagem do caça Zero foi colocada à prova pela primeira vez na Batalha de Midway, através da manobra TAT, criada pelo comandante Jimmy Tachi, piloto de caça de Wildcat. Estrategista de combate aéreo, o comandante Jimmy Tachi desenvolveu o que se chamava The Tachi Weave, uma formação de voo de combate que poderia combater aviões inimigos de desempenho superior. Na visão de Jimmy Tachi, os aviões americanos sairiam da formação padrão para voar em duplas, lado a lado, distantes entre si. Quando o avião Zero colava em um dos Wildcats, ele se tornava isca, absorvendo os tiros. Lembrando-se do que foi falado anteriormente, este avião ele era blindado e tinha tanque de combustível autosselante, portanto, ele aguentava mais tempo o tiro inimigo antes de ser derrubado. Imediatamente iniciava-se a manobra TAT, ou The Tachi Weave. Weave em inglês significa entrelaçar, onde ambos os aviões Wildcat mudavam de direção, convergindo entre eles, dessa forma aqui, ó. Repetia-se a manobra até que o avião Zero ficasse na alça de mira do segundo Wildcat, que o derrubava facilmente. Lembrando-se que bastasse um tiro no tanque de combustível do Zero, que ele pegava fogo igual um isqueiro Zippo.
O ataque de Nagumo estaria pronto para ser lançado às 10h30. Porém, os convéses dos seus porta-aviões estavam um verdadeiro caos. Bombas e torpedos estavam por toda parte. E devemos lembrar também que naquela época, em 1942, diferentemente dos americanos, os navios da Marinha Imperial Japonesa não possuíam radares. E por esse motivo, às 10h20 os bombardeiros de mergulho americanos se aproximaram sem serem notados, iniciando o ataque aos porta-aviões de Nagumo. A primeira vítima foi o Kaga, onde 3 bombas atingiram o convés do porta-aviões, transformando o navio num verdadeiro inferno. O segundo porta-aviões a ser atingido foi o Soryu, onde 3 bombas atingiram seu convés. A bordo do porta-aviões Soryu, incendiado e prestes a afundar, o suboficial Abe, campeão de boxe da Marinha Imperial Japonesa, foi escolhido para voltar e tentar salvar o seu capitão, nem que para isso fosse necessário o uso da força. Ao encontrar o capitão Yanagimoto, parado, com um olhar fixo no horizonte, segurando uma espada em sua mão, o suboficial Abe disse: "Capitão, eu vim aqui a pedido de todos os seus homens para levá-lo são e salvo. Eles estão esperando pelo senhor. Por favor, venha comigo ao Destroyer." Quando essas palavras foram acolhidas pelo silêncio, o suboficial Abe adivinhou os seus pensamentos e avançou para ele com a intenção de carregá-lo para o barco. Mas a vontade e a determinação estampadas na face severa do capitão fizeram-no deter-se. Voltou-se com lágrima nos olhos e, ao deixar a ponte, ouviu o capitão Yanagimoto cantando Kimigayo, o hino nacional japonês. A próxima vítima foi o navio capitânio do almirante Nagumo, o Akagi, que naquele momento estava lançando seus primeiros caças Zero. 3 bombardeiros de mergulho, liderados pelo comandante do esquadrão Dick Best, iniciaram seu ataque ao Akagi. Seu ala jogou a primeira bomba, errando o alvo por alguns metros. Em seguida, o próprio Dick Best lançou sua bomba, atingindo o Akagi em cheio, diretamente no hangar do porta-aviões, onde causou uma enorme explosão, destruindo tudo, inclusive os aviões que estavam perfilados no convés pronto para decolar, matando instantaneamente a elite de pilotos japoneses dentro dos seus cockpits. Sem ter como controlar os incêndios no Akagi, o almirante Nagumo é obrigado a abandonar o navio. No intervalo de 5 minutos, a mais poderosa frota de porta-aviões do mundo fora destroçada. O almirante Nagumo, a bordo de um cruzador, contava apenas com um porta-aviões, o Iryu, comandado pelo contra-almirante Yamaguchi, que imediatamente ordenou o lançamento de suas aeronaves de ataque. O contra-ataque japonês contava com 18 bombardeiros de mergulho VAL e 6 caças Zero. E o alvo encontrado foi o SS Yorktown. Pouco mais das 12 horas, os bombardeiros japoneses foram detectados pelo radar do Yorktown. E imediatamente, os sistemas de supressão de fogo foram ativados e as linhas de combustível foram fechadas. De cara, 10 aviões japoneses foram abatidos pelos Whitecats. Os 14 aviões restantes mergulharam em direção ao porta-aviões americano. E apesar do castigo imposto pela artilharia antiaérea e da escolta de Wildcats, 5 aviões japoneses sobreviveram. E naquele momento, 3 bombas atingiram o navio Capitânia do almirante Fletcher. Apesar de ter sido atingido severamente, o controle de danos do Yorktown era tão eficiente
que os incêndios catastróficos em menos de 1 hora foram apagados, sem que nenhum combustível e depósitos de munição fossem atingidos. E em 1 hora e 40 minutos, Yorktown estava navegando a 20 nós e sendo capaz de recolher e relançar seus aviões. O contra-almirante Yamaguchi decidiu lançar outro ataque. O tenente Tomonaga, chefe da esquadrilha do Iryu, foi escolhido para conduzir 10 torpedeiros Kate e 6 caças Zero, os últimos remanescentes. O tanque de combustível da asa esquerda do avião de Tomonaga fora danificado durante o ataque a Midway e ainda não tinha sido reparado. Quando o pessoal da manutenção mencionou o fato a Tomonaga, este sorriu e disse o seguinte, abre aspas, não se preocupe, deixe o tanque esquerdo e encha somente o tanque direito. Fecha aspas. Muitos dos aviadores de Tomonaga pediram-lhe para que trocasse de avião com ele, mas ele recusou, sorrindo. Às 12h45, 16 aviões perfilados no convés do Iryu decolaram sincronizados, comandados por um homem que sabia não retornar. Os aviões de Tomonaga avistam novamente o SS Yorktown. Como ele não estava expelindo mais fumaça, os japoneses o confundem com outro porta-aviões e iniciam um novo ataque. O SS Yorktown é atingido por 2 torpedos, sendo que um deles foi lançado pelo tenente Tomonaga, e no instante seguinte, o seu avião desintegrou-se. O que tudo indica, o seu assalto ao porta-aviões americano, em face do fogo devastador das baterias antiaéreas, assume todas as características de um suicídio. O almirante Fletcher e sua tripulação são recolhidos por um destroyer. A bordo do SS Enterprise, o comandante-chefe da Força-Tarefa 16, o almirante Spruance, localizou o porta-aviões Iryu. Às 15h30, o Enterprise lançou 24 bombardeiros de mergulho e o Hornet outros 16. Às 17h05, o contra-almirante Yamaguchi, agora mais confiante pois acreditava ter afundado 2 porta-aviões americanos, estava se preparando para o seu terceiro ataque contra o que seria o último porta-aviões americano. Naquele momento, parte da tripulação já estava jantando e descansando, quando foi surpreendida por aeronaves aliadas. O porta-aviões Iryu movimentou-se violentamente. Mesmo assim, 4 bombas atingiram o seu convés. O contra-almirante Yamaguchi, ao perceber que seu navio afundava, ordenou, abre aspas, como comandante desta divisão de porta-aviões, sou o único inteiro responsável pela perda do Iryu. Ficarei a bordo até o fim. Ordeno a todos vós que abandoneis o navio e continueis o vosso leal serviço à Sua Majestade, o Imperador. Fecha aspas. Esta passagem se encontra no excelente livro Midway, escrito por 2 oficiais japoneses veteranos desta batalha, Mitsuo Fushida e Masataki Okumiya. O Estado-Maior de Yamaguchi pediu permissão para ficar com ele na Capitânia, mas seus rogos foram firmemente rejeitados. E com triste relutância, eles se prepararam para serem transferidos ao navio Kazagumo. Antes de partir, o almirante Yamaguchi e seu Estado-Maior levantaram um silencioso brinde de despedida, bebendo água de uma torneira ali perto. O capitão Kaku decidiu ficar com Yamaguchi. Assim, os 2 oficiais se despediram pela última vez dos seus subordinados. Quando os últimos sobreviventes deixaram o moribundo porta-aviões, os 2 oficiais subiram a ponte.
de onde foram vistos pela última vez acenando para os seus homens que os haviam servidos por tanto tempo. O último porta-aviões de Nagumo estava acabado, e com ele, o domínio aéreo japonês sobre o Pacífico. Do dia 5 de junho de 1942, o almirante Yamamoto ordenou a retirada geral do atol de Midway. Assim terminou a maior batalha aeronaval da Segunda Guerra Mundial. Os japoneses perderam um cruzador pesado, 292 aviões, 4 porta-aviões, 2.500 soldados. Já os americanos perderam um destroyer, 145 aviões, um porta-aviões e 307 americanos. Especialistas acreditam que a Batalha de Midway encurtou a Guerra do Pacífico em pelo menos um ano, poupando a vida de milhares ou milhões de pessoas de ambos os lados.